Conversas com História, na Inquieta, com o patrocínio da Mustang, a sua pizzaria, restaurante em Fermentões Guimarães. No Conversas com História, hoje temos um convidado que tem, eu diria que, milhares de histórias para contar. Chama-se José Augusto, foi jogador do Vitória, foi jogador do FAF, foi jogador do Desportivo das Aves, foi jogador do Olhanense, uma catrafada de equipas, mas eu quero distinguir três coisas. A primeira, a chegada do José Augusto a Portugal e ao futebol. O José Augusto como jogador, e não podemos dissociar o José Augusto como adjunto de Manuel Machado. Vamos começar pelo princípio. José, tu vês, desculpa a expressão, mas nós somos da mesma idade, vivemos na mesma altura. Como é que tu vens para Portugal? Ora bem, a minha vinda para Portugal é uma vinda daquelas um bocado surreais, não é? Surreais. Porque eu não fui criado pelos meus pais. Eu fui criado por uns tios meus que tinham um primo da minha idade, um filho da minha idade, e resolveram trazer o filho para Portugal para estudar. José, vens com que idade? E eu saio da Guiné com 7 anos. Uma criança. Uma criança ainda. Com 7 anos para cá. Na altura, os meus tios acharam que a separação dos dois rapazes que poderia ser um bocado dolorosa, muito dolorosa para. E então pediram ao meu pai para me deixar vir também. O meu pai, na altura, ainda não queria, não é? Fez um bocado de força e não queria que eu viesse, mas lá o conseguiram convencer e ele deixou-me vir. E eu vim então para Portugal, vim para Arcos de Valdevez. Estive em Arcos de Valdevez, depois mudei para Ponte de Lima, de Ponte de Lima virei para Arcos de Valdevez, até que chegou a altura de vir para Guimarães. Vim para Guimarães já com os meus 13 anos. Cheguei a Guimarães com 13 anos e até hoje. E encontras uma cidade, eu diria que diferente de Arcos de Valdevez e de Ponte de Lima. E aqui em Guimarães o futebol aparece de como, Zé? Assim, por muito paradoxal que pareça, eu não gostava nada de futebol. Eu não gostava de futebol, não gostava de nada disso. Não era o meu desporto favorito. O meu desporto favorito na altura era mais a corrida. Corridas de fundo, porque era muito resistente. E eu estava mais virado. Até que quando eu cheguei a Guimarães, ali nas oficinas de São José, tínhamos as futeboladas, não é? Dos intervalos do trabalho, dos intervalos dos estudos, umas futeboladas, e lá fui entrando. E então alguém conseguiu ver que eu que tinha jeito para isto. Até que chegou uma altura das captações dos iniciados no Vitória, lá na antiga Amorosa. Da velha Amorosa. Da velha Amorosa, e lá venho eu e mais 5 ou 6 com o seu Barreira. Com o seu Barreira, o treinador. Lá viemos 5 ou 6 jogadores lá das oficinas de São José, às captações. Pronto, ficámos 2. Desse número de jogadores, ficámos 2 das oficinas de São José, eu e mais um colega meu chamado Bessa, que hoje é um dos responsáveis também lá das oficinas de São José, hoje Centro Juvenil de São José. Né? E pronto, e foi a partir daí... E começas a gostar de futebol. Exatamente, a partir daí já me começo a identificar mais com o futebol e a pensar a minha vida mais para a frente como futebolista. Mas quem vem da Guiné e vai para os Arcos de Valdevez, e para Ponte de Lima, e vem para a oficina de São José, ir para o Vitória não foi importante? Muito importante, lógico. Muito importante. Agora, assim, são outros tempos, não é? Aqueles tempos que se viviam, passava-me pela cabeça o quê? Muita coisa. Um miúdo com 13 anos, porque assim, o mais engraçado é que na altura eu não podia jogar sequer. Tinha 13 anos, era menor. Só a partir dos 14 é que poderia jogar. Então, eras novo demais. Exatamente. Teve que se pedir uma autorização à Associação de Futebol de Braga para eu poder jogar. Porquê? Porque eu, passado 2 meses, completava os 14 anos. E nessa altura o campeonato já estava a decorrer. No entanto, houve a autorização, houve o aval da Associação de Futebol de Braga e eu então já estava a jogar. Com 13 anos já estava a jogar nos iniciados do Vitória. Iniciado, juvenil, júnior, momentos marcantes, umas vitórias, outras derrotas, colegas que apareceram, que te fizeram, ou que ainda hoje te fazem recordar de grandes jogadores. Que memórias é que tens desse tempo? Boas memórias, excelentes memórias até.
E quero que tu fales também das dificuldades para treinar, aqui atrás do estádio Dom Afonso Henriques, em frente ao pavilhão. Exatamente, porque naquela altura, não é, quando acaba o campo da Amorosa, não é, ficámos sem campo. Sem terreno. Só tínhamos o estádio, mas não podíamos jogar no estádio, e as pessoas desse tempo que lembram-se perfeitamente do que é que acontecia no estádio quando chovia. Não é? Era impossível praticamente jogar-se futebol no estádio. E se jogasse lá mais equipas, aquilo ninguém aguentava. E então nós... Ainda não havia complexo. Nada, não existia nada. Casa às costas, sempre. Completamente. Campos vizinhos, Ronfo, Taipas, Sardeu, por aí. Exatamente, andávamos a saltar uns para os outros, não tínhamos... E as condições eram horríveis, não é? Naquela altura, as condições para nós trabalharmos, eu penso que a maior parte das pessoas hoje desistiam. Ninguém ia querer aquilo. Porque nunca sabíamos onde é que íamos treinar. Ou treinávamos debaixo da bancada, dentro dos balneários, ou treinávamos aqui em frente ao pavilhão, ou íamos por aí fora, onde calhasse. E nós treinávamos. Mas naquela altura nós gostávamos de jogar futebol. Não é? Era aquela época de que, em vez de termos que não existiam os telemóveis e agarrados aos telemóveis... Havia a bola. Havia a bola. Era a bola. A bola é que era o elemento número 1 e que nos unia a todos à volta, e éramos grandes amigos, e hoje, ainda hoje, passados estes anos todos, somos grandes amigos. E era o que nos levava, porque nos esquecíamos até dos estudos. Muitas vezes, em primeiro lugar o futebol e depois os estudos. Mas depois, claro, tínhamos sempre o reverso da medalha. Porquê? Porque os nossos responsáveis obrigavam-nos a ter que estudar. Tu tens uma história aí que querem-te proibir de fazer um jogo porque não tens boas notas, não é? Exatamente, vamos disputar a fase final a Lisboa, dos iniciados, e das oficinas de São José não me deixam, não me autorizam, porque eu não tinha boas notas. Porque eu era assim, eu era um aluno de terceiro período. Primeiro e segundo período era para andar a brincar. Eras a reta da meta. Na reta da meta aceleravas. Recuperava tudo. E então eu prometi que ia recuperar. E vou marcar presença. E lá me soltaram, lá me deixaram ir à fase final, em Lisboa. Zé, o que é que tu recordas mais deste tempo difícil, mas que para vocês eram encarados com naturalidade? As dificuldades de treino, as dificuldades de balnear, de equipamentos, treinadores com algumas limitações. O que é que tu mais recordas? Jogos, de colegas, de treinadores, de adeptos do Vitória que eram, eu diria que muito assíduos nos vossos jogos, não é? Muito, muito. E eu recordo-me, por exemplo, numa meia-final aqui da Zona Norte, contra o Porto, em Santo Tirso, quando nós íamos, nós brincávamos com isso, nós chegámos ao estádio do Tirsense num autocarro. Estes cá não aí na cidade. Do Soares? Andámos num autocarro, vinha o Futebol Clube do Porto, já num maquinão daqueles de... Tem por respeito. Com todo, dissemos, já estamos a perder 3-0. É só, mas não, acabou por ser um jogo que perdemos muito, muito mal. E estávamos à espera de uma afluência de adeptos do Porto muito maior que a do Vitória. Quem foi que disse isso? Eram mais vitorianos do que portistas. Estávamos em maioria, completamente, parece que estávamos a jogar em casa. E lembro-me perfeitamente desse jogo, em que eu peço desculpa a toda a gente ter falhado um gol. Mas acontece aos melhores. Exatamente. Perdemos 1-0 e o Porto acaba por ir à final. Foi em Coimbra contra, não sei se foi o Sporting da Zona Sul. Portanto, é uma das fases que eu recordo com muita saudade, por causa do convívio que havia, da amizade que havia entre nós, os jogadores, que se mantém até hoje. José, tu és dos jogadores que consegues depois ir para profissional, consegues chegar à equipa A do Vitória. Quando és convidado para ir para o Vitória, a equipa principal, o que é que te foi dela? Olha, a primeira situação, eu era júnior já na altura,
e havia aqueles jogos de limpar castigos da À quarta-feira. né? Jogos de reservas. Jogos à noite, jogos de reservas e tal. Eu era júnior e na altura o nosso treinador Valdemar Custódio, falecido Valdemar, que Deus o tenha, grande homem, que me diz: tu estás convocado para ir ao jogo. Eu e mais alguns, o Carvalho, que também já faleceu, estávamos convocados. Quem era o treinador de Vitória? Mário Wilson. E onde é que era a concentração? Meia-noite. Estavam ali no meia-noite à espera da caminhoneta para irmos Para o jogo. para Vizela. Campo Era pelado. um jogo em Vizela, campo pelado. Pouca luz. É? Pouca luz. Não, aquele campinho pequenino. Lá em cima, no alto. Pequenino aí no primeiro. Foi a minha primeira vez, o meu primeiro contato com a equipa sénior. Pronto, e a partir daí comecei a ser um assíduo, a fazer parte dessas convocatórias dos jogos da quarta-feira. E depois começas a fazer um trajeto, sais da Vitória, porque as contingências assim o obrigam, Sim, e passas, eu diria que, muito tempo entre o Aves e o FAF, não? Mais no FAF. Mais no FAF. Acabo a carreira no FAF. E inicio a minha carreira de treinador, não é? Com o professor Manuel Machado. Mas nessa altura, quando eu estou no Vitória, passam uma série de treinadores, não é? Por aqui, Pedrotos e Mário Wilson. Cajuda? Não, Cajuda. Cajuda em Olhanense? Cajuda foi no Olhanense. No Olhanense. Como é que era esse Cajuda? Já agora, fazendo um bocado de parênteses na nossa conversa, estamos a falar de um Cajuda há 30 anos, não é? Sim. Como é que ele era? O que é hoje, praticamente. Hoje está mais polido. Naquela altura ele ainda estava naquela fase de aprendizagem, que ele tinha sido adjunto no Farense, tinha treinado lá com outros clubinhos, depois chegou ao Olhanense. E depois do Olhanense, que ele faz esta belíssima carreira dele, não é? Um grande amigo que eu tenho e que eu vou levar para a vida, de tudo aquilo que aprendi com ele, e se calhar também ele aprendeu comigo, mas gente que tenho muita consideração. Mas dias mais FAF que Aves. Quantos anos estás no FAF? Quantos anos estás no Aves? Estou mais tempo no FAF. No FAF. Porquê? Porque tive 4 anos como jogador no FAF. E depois ficas como treinador? Como treinador. E estive 4 anos no Aves. Porque a primeira subida de divisão do Aves foi connosco. Com o professor Neca. Professor Neca. Que eu faço o golo em Felgueiras, ganhamos em Felgueiras e subimos de divisão e fomos campeões nacionais. Acabamos depois por ganhar o campeonato. Ou seja, depois vais para a FAF e conheces o professor Manuel Machado e depois aparece o convite de... Isso é uma história muito caricata. Essa ida do professor para a FAF, porque eu vou para a FAF depois como acabo a carreira e vou desistir do futebol, vou acabar o futebol. No entanto, eu tenho aqui em Guimarães um grande amigo meu chamado Alfredo, o lateral esquerdo no Vitória, jogou comigo aqui no Vitória, eu joguei com ele no Vitória, depois fomos para Chaves, e estávamos em FAF e ele também estava lá como adjunto. Depois o treinador principal sai e ele fica. No entanto, acaba a época, e eu digo que vou sair, vou acabar, e ele diz: tu não me queres ajudar, que eu vou ficar, não queres trabalhar comigo? Sou Alfredo, trabalho contigo, então não trabalhas porquê? Sim, claro. E pronto, comecei. A minha carreira começou assim. O Alfredo depois acaba por sair, não é? Depois uma série de treinadores que passaram por FAF, até que acabei por assumir eu. Estava a trabalhar com o Diamantino Brás, de Chaves, foi meu colega em Chaves também, era o treinador. Fomos campeões da terceira divisão, subimos. Depois, na terceira divisão, ele é despedido e eu assumo, mas assumo interinamente. Depois vieram outros treinadores, porque eu não queria ser treinador ainda na altura, não achava que não estava preparado. E interinamente eu ficaria por uns tempos, depois quem viesse que seguisse com o barco. No entretanto, houve uma altura em que o presidente, que já faleceu também, me disse para eu ficar com a equipa. Eu fiquei com a equipa, ainda tentámos a não descida, mas não conseguimos, acabámos por descer na liguilha, e ele convida-me para ser o treinador principal. Eu disse: ok. Já estava-me a movimentar para
formar a equipa. E ele diz-me: ó Zé, você não acha que se arranjássemos alguém? Eu disse: você é que sabe, você é o presidente, mas está a pensar em quem? Eu estava a pensar no professor Manuel Machado, treinador dos Júniors de Guimarães. E acho muito bem. Acho muito bem, se quiser, professor, sim senhora. Eu conheço o professor, mas não tinha grande confiança com ele. Bem. E ele disse: não, você anda aí a ver os jogadores e tal. Sim, eu ando a ver os jogadores. Já falei com alguns treinadores, que foram meus treinadores, não é? Que estão noutras equipas, e deram-me dicas de jogadores para virem para cá, interessantes, mas acho que o professor Manuel Machado é uma boa aposta. Não é? O tempo todo que ele está no Vitória, que já esteve em cima, está nos Júniors, mas já esteve em cima também com os séniores e tal. Mas está bem preparado para vir para cá. Um dia estava em casa e recebo uma chamada do presidente lá do FAF, muito aflito e tal. Onde é que você está? Estou em casa, morava lá perto do complexo. Então venha cá ao complexo, temos que conversar. Eu fui ao complexo e perguntei-lhe: então, mas o que é que se passa? O homem não quer ir para a FAF? Não, não tem nada a ver com isso e tal, não sei nada a ver com isso. Ele quer levar os jogadores todos daqui e tal, e não sei o quê. E disse: e qual é o problema? O problema é que ele não é que conhece os jogadores, não foi ele que trabalhou com eles. Não é ele que vai trabalhar com eles. Ele é que vai trabalhar com eles, ele é que os conhece, não sou eu não os conheço. Eu não conheço esses jogadores. Mas assim eu tinha-lhe dito que você ficava à frente da equipa. Esqueça Como isso. é que eu vou ficar à frente da equipa se você tem aqui o homem que os viu nascer, que os criou, não é? Como é que quer que seja eu o padrasto? Não, deixe o professor Machado ir. Agora, se quiser que eu fique, eu fico. E trabalho com ele, se ele estiver interessado em que eu trabalhe com ele. Se ele não quiser também, amigos comodantes, não, você não sai. Você continua, fica e o professor vai. Ok. E a partir daí, foram estes anos todos com o professor Manuel Machado. Essa expressão, foram estes anos todos com o professor Manuel Machado. Não é normal. Mérito teu, mérito do professor, que conseguem ter uma ligação forte estes anos todos. Quem é o professor Manuel Machado, Zé Augusto? Olha, voltando um bocadinho atrás só para dizer o seguinte: eu quando cheguei a Guimarães, uma das primeiras coisas que me disseram foi: Guimarães é fraca mãe e boa madrasta. Eles têm um bocado de razão nisso. Porque eu fui muito bem recebido em Guimarães. E para mim, quer queiram, quer não queiram, é a minha terra. Ponto. Guimarães é a minha terra. Nasci em Guimarães, como eu digo sempre, nasci em Guimarães, sou de Guimarães, sou vimaranense, sou vitoriano, sou tudo. Faço tudo que me pedirem por Guimarães, eu faço. Porque foi uma terra que me acolheu como filho. Como filho desta terra. É quem sempre vai ficar sempre grato. Exatamente. Mas uma gratidão enorme. O professor Manuel Machado foi muito maltratado. E ainda é? Há algumas... Como ele agora não está muito no ativo, não está muito por aqui, mas acho que foi uma injustiça muito grande que fizeram ao professor. Porque o professor, como pessoa, como homem, como ser humano, é qualquer coisa de... E a par disso, vitoriano e vimaranense. Exatamente, os quatro costados. Se bem que já disseram que ele era portista, já disseram que era benfiquista, não é? Não. Quer do Nacional da Madeira, quer do Moreirense. Ele é vitoriano, mas um vitoriano dos quatro costados. Aliás, ele está sempre preocupado com o Vitória, está sempre preocupado como é que as coisas andam e tem sempre essa preocupação de saber como é que o clube dele anda. Está, não é? E ainda hoje faz parte dos quadros lá. Mas a nível de pessoa, a nível de inteligência, eu digo, para mim, quando me perguntam o que é que você acha do Manuel Machado, eu digo, para mim é um dos melhores treinadores que passaram por este país. Ninguém melhor que tu pode caracterizar aquilo que é o professor Manuel Machado. É um dos melhores. Porquê? Porque praticamente conseguimos quase sempre todos os objetivos dos clubes por onde passamos. Praticamente os objetivos foram conseguidos. E algumas vezes não foram conseguidos por outras circunstâncias que não têm nada a ver com o futebol, muitas vezes. Não tem nada.
Só para vos dar uma ideia, não sei se ele chegou a confidenciar isso com vocês, mas não faço ideia. Professor, desculpe lá, mas eu vou ter que dizer. Nós estávamos no Nacional e eu tinha que estar à espera dele, que ele vinha com o carro, né? Eu não tinha carro na Madeira, ele vinha com o carro e íamos os dois para a Choupana, para o treino. E havia lá um cafezinho onde eu esperava por ele e eu chego ao café e ele está com o telemóvel. E mostra-me uma mensagem que dizia: parabéns, professor, finalmente vai treinar o meu clube. E eu, caramba, treinar o meu clube? Então, quem é o doutor? Já fui médico de Vitória também e tal. Benfica. E eu fiquei a olhar para ele. Hã? É verdade? Ele mandou-me isto. Porque era um vimaranense, doutor, não vou dizer quem, doutor, vimaranense, benfiquista, que conhecia os meandros lá de dentro, aquela gente toda. E alguém lhe confidenciou isso. Passados uns tempos, não foi o professor Manuel Machado para o Benfica. Quem é que foi? Jorge Jesus. Vai o Jorge Jesus. Porquê? Porque lá dentro, naquelas hostes benfiquistas, conectavam o professor Manuel Machado como sendo portista. Ele vive no Porto, ele é portista, e depois aquelas célebres entrevistas dele, aquelas célebres frases não é, contra o Benfica quase sempre que dava, então ainda pior, não é? Prejudicou. Ainda prejudicou mais. Não é? O pau de marmeleiro e outras coisas por aí e tal, não sei o quê, jogaram contra ele. E acabou por ir o Jorge Jesus. E depois disse, não, prof, então, você sabe como é que é? Sei, Augusto, olha para trás, Vitória, Moreirense, Nacional da Madeira com apuramentos europeus, Vitória também, Moreirense, subidas de divisão, eu vou falar baixinho, uma ida à Braga, mas é um currículo notável. O que é que a ti, olhando para trás, achas que o futebol te poderia ter dado mais alguma coisa? Eu estou muito grato por aquilo que o futebol me deu, não é? Tudo que eu tenho devo ao futebol. Se não fosse futebol, eu brincava muitas vezes com os meus familiares, não é? Que vitorianos de 4 costados, eu quando fui para Braga, aquilo, Deus me livre, não é? Foi uma heresia que eu cometi. Ter ido para Braga. Que vale foi pouco Deus tempo, me senão não livre. aguentavas. Deus me livre que eles quase cortavam o negócio comigo, não é? Os meus familiares. Mas eu dizia-lhes a eles, se não fosse o futebol, eu se calhar teria ido à Rússia. Conhecia a Rússia? Não conhecia. A maior parte dos países por onde eu fui, por onde fomos disputar tudo pelo futebol. Que é aquilo que eu digo. Querem melhor? Nós somos pagos Para fazer aquilo que para fazer gostamos. aquilo que nós gostamos. Ainda nos pagam hotéis, viagens, pagam-nos tudo. Condições Quase ótimas. todas as condições, dão-nos todas as condições e mais algumas. Porque se fosse por nós, não é? Se calhar nem um terço das coisas que a gente conheceríamos hoje. Mas também fizeste alguma coisa para esses clubes. Exatamente, exato. Os clubes também têm que estar reconhecidos pelo trabalho responsável e profissional que vocês Só fizeram. podemos estar lá Mas por causa de... Entre o FAF, entre o Moreira, e entre o Vitória e entre o Nacional da Madeira, e podes fazer isto por etapas, momentos marcantes nestes 4 clubes. Olha, um dos grandes momentos foi aqui em Guimarães, portanto, ou 2 momentos aqui em Guimarães que me marcaram muito. Portanto, foi no regresso do Vitória às competições, já há 4 anos ou coisa parecida que não atingia as competições europeias e nós viemos do Moreirense e conseguimos nesse ano. Algum descrédito em vocês? Alguma desconfiança? Muita. Desconfiança? Não é alguma, muita mesmo. Só depois... Tiveste que lutar contra os segunda moinhos de volta, vento? Tiveste que lutar contra os moinhos de vento? Muito, com tudo. E quem é de Guimarães sente mais? Muito mais. Claro. Basta ver o professor Manuel Machado é de Guimarães. Ok. E
Todos os focos dessas contestações estavam direcionados... 24 horas por dia. Ele não podia andar na rua. Mas ele andava, ele fazia questão de andar. Ele não podia andar na rua. Passava um e mandava uma boca, passava outro, mandava outra boca e ele andava aí. E não deixou de ir à meia-noite. Estava com os amigos dele, que ele sabia que eram os amigos dele, e também andava na cidade, porque é a cidade dele. É de cá. E aquilo que nós tínhamos dito, que eu tinha dito há bocado, de entre ser boa mãe e boa madrasta, quer dizer, ele como filho de Guimarães, não é? A mãe não o tratou muito bem. Não tratou bem. Não o tratou muito bem. Esqueceu-se um bocado dele. Isto não é generalizado, digo. Acho que não é generalizado. Não há, vou dizer que a cidade não há regra sem exceção. Exatamente, é? Exatamente. Mas a gente sabe como estas coisas no futebol, como é que as coisas são. É? Porquê? Porque o êxito é momentâneo. Temos êxito agora, mas daqui para uns tempos já desapareceu tudo. Porque no futebol, quando não ganhas, esquece. Fizemos um grande jogo, não jogámos nada. Porquê? Porque não ganhamos. Mas fizemos um grande jogo, mas não jogámos nada, não ganhamos. É para ganhar que viemos, futebol, não é? Exatamente. O importante no futebol é ganhar, independentemente se jogou bem, se jogou muito mal, se tivermos sorte, se não. Ganhem. Muita gente me dizia, eu dizia, mas nós fizemos um bom jogo, até nem merecemos ter perdido. Isso não nos interessa para nada. Perdemos. Nós queremos é ganhar. Jogar bem, jogar mal, nós queremos é ganhar. Ok? Mas qual é a nossa preocupação de treinadores? É que a equipa dê espetáculo. Não é? Se puder juntar as duas coisas. Exatamente. As pessoas que vão ao futebol querem ver um espetáculo. Não é? Se formos ao teatro e a peça for má, pateada, as pessoas, claro, pagaram o seu bilhete e querem ver um bom espetáculo. No futebol é a mesma coisa. As pessoas pagam, querem ver um bom espetáculo. Mas há situações e há momentos em que não é possível isso acontecer. Portanto, basta um dilúvio em que o campo fica todo... Já é impossível de se jogar bom futebol. Esqueçam isso. E depois há as diferenças entre as equipas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, que eu brincava muito com isto lá na Madeira, com os diretores, jogadores e coisa parecida. Quando nós jogámos com o Zenit ficou no melhor ou num dos melhores hotéis da Madeira, um quarto por jogador por pessoa. Eu disse, eles compravam a Madeira. A força dessa gente contra... Portanto, estamos a falar aqui do Golias, não é? Então, dizer, esta equipa chega aqui, eles olham para nós e riem-se. Passam por nós e quem são eles? Vamos jogar contra quem é? O que é certo é que os eliminamos. E nós, com o orçamento do Zenit, fazíamos 10 nacionais. Com aquilo que nós lá tínhamos. Aquilo era uma coisa... Quer dizer, essas diferenças, não é, que existem no futebol e que muita gente não olha a elas, porque eu percebo perfeitamente o clubismo das pessoas. Eu quero é que o meu clube ganhe, independentemente de ser contra o gigante ou contra o anão. Queremos é ganhar sempre, ponto. Não é? Mas quando a gente consegue um feito desses, a gente olha para trás e diz assim, como é que foi possível? Como é que nós conseguimos? Então, porquê é que nós conseguimos e agora não vamos dar seguimento a isto? Porque não é a mesma coisa. Não consegues? Não, é impossível. É impossível. Eu vou-vos confidenciar uma coisa. Para mim, treinar a equipa num jogo antes do Sporting, Benfica, Porto, competições europeias, era uma coisa que me dava... Eu não me chateava com ninguém, ficava contente. A motivação estava nos tudo o que eu dissesse e não, eles faziam. Ia jogar contra as equipas que estão para descer de divisão. Era um tormento. Era um autêntico tormento. Porque parecia que o jogo já estava ganho 8 dias antes de ser realizado. Já ganhámos o jogo. Mentira. Mentira, porque do outro lado temos outra equipa. Temos outros jogadores. Com a mesma vontade. Exatamente. Também querem nos ganhar. Porquê? E se calhar eles é que estão motivados por nos ganhar, porque nós estamos à frente deles. E têm essa motivação extra para nos ganhar. E normalmente a equipa que está em cima não pensa assim. Mas quando acontece o inverso, não é? A gente diz, e agora estás a pensar em ganhar ao Benfica. Então porquê que não pensaste em ganhar, com todo o respeito, ao Arouca, e ao Alverca, ou ao Aves, ou ao Alverca? Porquê que não vamos com essa ideia? José Augusto, qual é o papel do adjunto nesta tua equipa técnica, com nós conhecemos muito bem, o professor Manuel Machado,
e o José Augusto, tanto tempo juntos, qual era o papel que tu desempenhavas? O primeiro papel que eu desempenhava era o papel de confiança que o homem tinha sobre mim, não é? Tinha em mim. O professor Manuel Machado dei-lhe tudo, não é? Para acreditar, sempre. Exatamente. Não é? Sabia que eu ia ser leal até à morte, ponto. Eu não iria ser aquele adjunto que nas costas dele... Espetar a faca. Não. Se as coisas tivessem que desabar, íamos Era para os todos. dois. Íamos todos. E sempre foi assim. E sempre foi assim. Quando fomos despedidos do Vitória, fomos todos. A única situação complicada que tivemos foi na Académica. O professor veio embora da Académica porque fizemos uma primeira época que a Académica já não fazia há muito tempo. Ficámos quase a meio da tabela. Não é? Ficámos quase a meio da tabela. E no segundo ano, na segunda época, quase que nem começámos a época, não é? Não se começou a época porque o professor acabou por vir embora e, no entanto, eu também disse que ia sair. E ele disse-me, não, você não sai, fique até eu arranjar, quando eu arranjar alguma coisa. Você vem comigo, mas fique aqui. Ok, fiquei. Entrou o Domingos Paciência. E eu falo com o Zé Pereira, não é? Da Associação Nacional de Treinadores. Ó Zé, tenho esta situação assim, assim, como é que eu faço, como é que eu não faço? Não saias daí. Não te equipas, vais para a porta do estádio, tens é que Marcar saber a presença. Exatamente. Porquê? Porque eles depois vão chamar testemunhas, não é? O roupeiro, o homem da relva e tal, não sei o quê. Tu não estiveste lá. Tu não estiveste ali. E eles despedem-te por justa causa. Ainda te pedem uma indemnização. Eu disse, é. Tá bem. Então eu todos os dias, sabia às horas dos treinos, estava lá à porta, braços cruzados, cumprimentar o pessoal todo e não. Até que domingo chegou uma altura, chamou-me e disse, Zé, pá, esta situação não é nada confortável. Não é? Estás aqui assim, eu disse ao Domingos, que resolveu o meu problema. Não? Se resolveram o meu problema, Eu até sou de Guimarães. deixa de estar aqui. Eu até sou de Guimarães, não sou daqui. O que acontece é que o Luís Agostinho, que era lá o chefe do departamento de futebol, veio falar comigo e disse, Zé, o presidente vai falar contigo, né? Vais para outras funções. Eu disse, ok, muito bem. Sentei-me com o presidente e ele perguntou-me, você tem duas opções. Ou vai para um gabinete fazer relatórios, ou vai ver jogadores. Eu disse, não, prefiro a segunda, vou ver jogadores. Agora, fechado em quatro paredes, elaborar relatórios, eu disse, não, vou ver jogadores. Não era a tua praia, não é? Então, sim, senhor. Vinha para casa, ia ver o jogo com o jogador que eles me davam, vá ver este jogador assim, assim, da equipa tal, que vai jogar em tal sítio. Sim, senhor. Segunda-feira rolava o relatório, entregava e vinha embora. Era isso que eu fazia sempre. E foi que eu descobri um craque do futebol nacional, chamado Ruben Micael. Vou ver o Ruben Micael, estava na União da Madeira, e o Luís Agostinho disse-me, Zé, pá, vais ver este jogador, que eles estão na fase final, e eles vão jogar ali em Braga, ali no Clube de Braga. Eu disse, ok. Fui tentar ver coisas do jogador, quase nada. Quase nada. Não havia nada que me desse alguma luz sobre quem era. Quando eu chego ao jogo, estava um tempo assim de chuva, campo horrível, relevado, mas aquilo era um ervado daqueles. Quando eu olho para o rapaz, capitão de equipa, com umas entradas, 20 anos, mas com umas entradas parecia mais velho do que eu. Eu disse, caramba, mas capitão de equipa do União. Mas eu já tinha ligado para a Madeira. Falava que os meus amigos sabiam quem era. Toda a gente A vantagem de ser treinador nacional. Toda a gente me pôs o homem lá em cima, não é? Eu não. Fui ver o jogo. Ganham o jogo, ele faz um golo, e num campo horrível, ele faz uma exibição. Eu não faço o relatório desse jogador. Vou a Coimbra, não é? Falar com o Luís Agostinho e não trouxe relatório nenhum. Mas porquê? Não, quero vê-lo outra vez. Quero ver este jogador outra vez. Eles vão a Lousada.
Aí, pronto, então pronto. Vou a Lousada e depois eu trago tudo. Vou a Lousada, quem é que encontrou a Lousada? Horácio Gonçalves, meu colega daqui. Ó Zé, é por aqui e tal. Então, Horácio, como é que é? Então, pá, venho ver o Ruben Micael. Pá, o gajo é um craque. Fui eu que o lancei quando treinei o União. O Horácio treinou a União da Madeira. Fui eu que o lancei aos 18 anos. O homem joga muito, assim, joga muito. Olha, este campo está, comparado com o outro jogo de há 8 dias atrás, este campo está... É um bilhar. Deus-me livre. Só não joga aqui que eu não tenho chuteiras, do resto toda a gente joga. O homem arranca uma exibição, o Lousada estava em primeiro lugar, eles deram 4-0 só. Ele faz 2 golos e 2 assistências. Eu fiz um relatório, tá vendo? Que tipo de relatório é que eu fiz? Escrito com letras douradas. Sublinhei logo, contratar já. Eu disse há muitos anos que a Académica não tem um jogador deste nível. E depois fiz umas comparações com os médios que passaram, que jogavam na mesma posição dele e tal, quais eram aqueles que se aproximavam mais dele e tal. Eu disse, nenhum. Este jogador há... Características diferentes. Muito diferentes, muito diferentes. Acabou de ir para o Porto. Meu amigo, o homem foi o melhor marcador nas competições europeias, com o Nacional médio. E eu, quando levo o relatório e entrego ao Luís Agostinho, ele diz, mas é isto tudo. Eu disse, Luís, Acredita? não percam tempo, vão já, porque ele vai vir mais gente atrás dele. Nestes jogos toda a gente vai, não é? Os empresários estão lá todos. Vão já, porque eu vou mostrar isto ao Presidente e tal. Passados uns tempos, nessa semana, uma chamada, Luís Agostinho. O que é que se passa? Ó Zé, pá, tu achas mesmo que o jogador é coisa... É aquilo que tu dizes. Sim. Disse, é mais do que eu tenho aí. Olha que é mais que aquilo que eu tenho aí. Diz ele, pá, é que o Presidente, pá, eu fui-lhe mostrar o relatório, caramba, pá, e ele disse-me, como é que ele se chama? Ruben Micael. Ele não tem nome de jogador, ele tem nome de cantor. E não o contratou. Não sabe o que perdeu. E não o contratou. Olha, Zé, o nosso tempo chegou ao fim. Primeiro, deixa-me agradecer-te a disponibilidade que tiveste para vir falar connosco. E depois, nada melhor do que acabar esta conversa com uma história do futebol. Futebol é isto. Aquilo que tu contaste agora é o futebol. E eu espero que as pessoas continuem a achar que o lado bom do futebol que é este mesmo. Zé, obrigado. E mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de me terem convidado. Mais uma conversa com a história da Inquieta, com o patrocínio da Mustang. Pizzaria, restaurante, em Fermentões Guimarães.